vai ouvir cada grupo, o que eles pensaram, quais são as soluções propostas para os desafios que a gente mesmo identificou. E boa sorte aí na solução dos desafios. Ai, meu Deus, ser a primeira é sempre mais difícil. Bom, a gente tinha 2 problemas, vou apresentar aqui o primeiro. O primeiro é como conscientizar sobre a importância da inscrição, mesmo sem vaga disponível, e como mapear famílias fora do CAD único. Uma demanda, então, que não se manifesta, uma demanda que a gente ainda não tem visibilidade, ou seja, a gente não tem a dimensão de qual é. Pensando na questão da divulgação, os dois a gente pensa que tem muito a ver com a divulgação e engajamento da sociedade. E, para isso, a gente pensou em usar como estratégia o nudge, que é a ciência comportamental. Então, qual tipo de comunicação a gente pode fazer com as famílias para que elas se engajem tanto em se cadastrar no CAD único, quanto também entrarem, se matricularem, fazer esse cadastro das crianças para as escolas, mesmo sabendo que não há vagas disponíveis. Outro ponto é como a gente pode contribuir expandindo a divulgação sobre o CAD único nos equipamentos públicos. Se você vai numa escola, numa unidade escolar, se você vai num posto de saúde, há cartazes no seu município falando sobre o CAD único, falando sobre a importância dele. Então, a gente precisa aproveitar esses espaços, esses equipamentos também, como instrumento de divulgação. Mais um outro ponto, pensar em campanhas de divulgação tanto em nível nacional quanto municipal. Então, isso tem que ser uma estratégia casar entre os governos, não deixar apenas como uma atribuição do município, mas pensar também como outras instâncias, enquanto outros órgãos podem contribuir nessa divulgação. E uma atuação intersetorial, principalmente pensando em saúde, assistência social e educação. Você precisa sempre ter essa atuação articulada, porque quando a gente pensa em cadastro único, a gente está falando de assistência social, quando a gente pensa em famílias, a gente está falando de outras pastas também, e a gente precisa ter um apoio de outras instâncias nessa conscientização e nesse engajamento de cadastros. Olá, eu sou a Nayara, da FGV DGPE, e esse encontro tem sido uma oportunidade da gente conseguir escutar, trocar e pensar quais são os desafios que existem em todo o Brasil com relação ao acesso à creche, quais são as estratégias possíveis e também boas práticas. Então, a partir disso, eu imagino e espero, que com esse encontro a gente volte cada um para a sua casa, para o seu território, levando como sementinha aquilo que a gente discutiu hoje. A gente tem discutido não só os problemas, mas possíveis soluções para eles, possíveis estratégias. Então, como a gente vai conseguir aplicar na prática essas estratégias que a gente discutiu hoje nesse encontro? Oi, meu nome é Eric, sou do Tribunal de Contas da União. Acredito que esse evento ele contribui bastante com a construção de ideias, principalmente vendo do lado do controle externo, que a gente acaba podendo ter um contato maior com pessoas que são dos municípios, de organizações que muitas vezes não estão dentro do nosso escopo, seja de um trabalho de auditoria, e isso acaba gerando certos insights para a gente, tanto de boas práticas, quanto de certas dificuldades que os municípios enfrentam, que muitas vezes a gente acaba não observando. O segundo grupo se refere a durante o processo de produção da lista de espera. Tá? Então, as duas perguntas são: como operacionalizar a atualização da lista? E a segunda é como manter a lista aberta para atualização de modo que ela reflita a realidade. A gente debateu bastante aqui sobre essa questão da operacionalização da lista, da atualização, tá? E a gente chegou num consenso no grupo sobre o que parece ser o processo relativo à produção dessa lista, ou seja, a gente até coloca na seguinte forma, quer dizer, os pais vão até uma unidade de ensino ou uma central única de vagas, como a gente vinha discutindo aqui, ou seja, esse processo não precisa estar necessariamente somente com a escola, na escola, mas que os pais se deslocam, fazem um pré-cadastro. Esse pré-cadastro, a partir de um determinado prazo de fechamento, ele gera uma lista de espera. Essa lista de espera gerada já define em si a ordenação de quem vai receber as próximas vagas, quem vai conseguir as próximas vagas que forem abertas. A gente discutiu sobre a dificuldade de atualizar isso de uma maneira tão rotineira.
né? Quer dizer, se 2, 3 meses depois algum fator, algum critério ali mudou para aquela pessoa, isso poderia gerar uma burocracia muito grande e ser algo inviável de ser realizado na prática. Então, o que foi que a gente propôs? Que a medida, né, que, por exemplo, a gente até viu uma apresentação sobre de um dos municípios que, dentro de 7 dias, se aquela vaga que foi colocada, disponibilizada, não foi preenchida, ou seja, o pai, a mãe não foi até lá efetivar, ela se torna uma vaga livre, ou seja, e aí continua o processo de repescagem. Um ano depois, quer dizer, para os casos mais demorados, né, da existência daquela demanda, um ano depois é que talvez seja necessário fazer uma atualização. Tá? E, de maneira geral, os demais aspectos que a gente discutiu envolvem a existência de, provavelmente, de algo que possa ser feito a nível nacional, ou seja, da existência de um sistema nacional, em um sistema, ou seja, um aplicativo ou mecanismos que, nacionalmente, possa se induzir e ajudar, tecnicamente, os municípios a gerenciar, né, a existência dessas vagas, ou a alocação delas, e, basicamente, o cumprimento dos critérios. Gente, era basicamente isso. Olá, eu sou a Silvia, eu sou da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, coordenadora executiva da Frente Parlamentar pela Primeira Infância e do Grupo Gestor da Rede Nacional de Frentes Parlamentares pela Primeira Infância. E estou muito feliz de estar aqui nesse encontro da InovaGov. Acho que trouxe atores de diferentes perfis, município, estado, governo federal, de diferentes órgãos, e eu acho que solucionar problemas complexos a gente precisa envolver diferentes atores. E nesse tema de creches, solução das filas nas creches, a gente precisa muito ouvir os municípios. Os outros entes têm um papel fundamental, mas na hora de implementar é o município que está na ponta. Então, eu acho muito legal esses diversos atores estarem conversando e ouvindo as dores do gestor público, da pessoa que está na ponta lidando com isso. Acho que a gente consegue, dessa forma, trazer soluções mais efetivas e que tenham perenidade. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu espero que esse evento, de fato, traga um norte sobre a importância de nós termos uma reflexão nacional sobre a priorização das crianças que mais precisam, em circunstâncias onde não existam vagas para todos. E aí precisamos, de fato, fazer com que esses elementos que foram construídos coletivamente a muitas mãos cheguem os agentes que possam decidir e implantar esses critérios em âmbito nacional. Precisamos, de fato, que haja uma legitimação e uma articulação em torno desses critérios envolvendo todos os segmentos para que eles venham a ser observados, especialmente quando há a judicialização e assim a gente consiga avançar nessa que é uma meta que é de, paralelamente à expansão da rede, a gente conseguir priorizar as crianças que mais precisam quando não existe vaga para todo mundo. Vamos lá, que são muitas perguntas. Ó, as perguntas são, durante o processo, como comprovar estar no cadastro único, como comprovar informações autodeclaratórias, como comprovar familiar economicamente ativo, como comprovar neurodivergência da criança de 0 a 3 anos, como obter dados confiáveis, como minimizar o ônus da comprovação para as famílias e, por último, como a comprovação dos dados pode não pesar, gerando dificuldade de acesso. Na discussão, nós chegamos a um consenso de que a melhor base para que a gente possa fazer essas comprovações é o CAD único. E é bem interessante o outro grupo colocar dessa divulgação, né, para que as pessoas façam o cadastro, porque foi uma preocupação que nós tivemos. E quem não está nesse cadastro. Então, o pessoal até da área da assistência social passou umas informações, foi muito rica a nossa discussão,
que o município ele pode ter acesso, a Secretaria de Educação, ela também pode ter acesso à base do Cadastro Único. E por meio dessa base, ela faz a validação dessas coisas que foram questionadas no processo de inscrição ou pré-matrícula. Tá? Então, deixa eu ver o que mais a gente colocou. Solicitar acesso ao CAD único, políticas intersetoriais para facilitar encaminhamentos, no caso das crianças com neurodivergência. Né? Porque como que a gente vai não excluir essas famílias que não conseguiram ter um laudo ainda da criança? Então, a necessidade de facilitar o acesso das famílias a esse laudo. Porque se a gente for definir que a deficiência ou a neurodivergência for um critério de classificação, quem não conseguir acesso ao laudo acaba ficando de fora. Tá? Então, precisa de uma política intersetorial para que isso possa ser facilitado a todos. No caso Espera isso aqui. Tá. Pedir também uma outra possibilidade, que os responsáveis tragam uma folha resumo comprovando que está cadastrado no CAD único, solicita ao CAD único e ele entrega essa folha. Ou também tem a possibilidade de solicitar que o CAD único faça a validação daquilo que foi apontado durante o processo de inscrição. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Para fazer esse cruzamento de dados. Bom, e já falamos aqui também sobre a obtenção do laudo médico. Essa foi a discussão aqui desse primeiro problema. Depois, se eu esquecer de alguma coisa, eu passo o microfone para o pessoal ajudar. O outro problema, ele é antes. A gente até inverteu aqui, né? Como rodar os critérios de priorização em municípios que não possuem sistema tecnológico para fazer a gestão do acesso a vagas em creche e como sistematizar o processo de inscrição ou pré-matrícula e como consolidar esses dados. Também foi muito rica a discussão e nós chegamos a algumas ideias. A ideia de que os municípios que não tiverem acesso a um sistema informatizado pode fazer uso de formulários padronizados impressos, que isso seja depois encaminhado a uma central de vagas ou à Secretaria Municipal de Educação para que seja lançado num sistema, porque nós entendemos que, apesar de que nem todas as escolas de todos os municípios têm acesso a equipamento de informática, as secretarias de educação acreditamos que pelo menos a secretaria vai ter, tá bom? Então, que centralize isso lá. E um outro processo, nós colocamos também de publicar documentos, ali, editais ou resoluções, divulgando amplamente como funciona o processo e os critérios, e que, via de regra, para quem tiver acesso, coletar esses dados com a população por meio de formulários Google, e essas informações são enviadas para a Secretaria de Educação, Central de Vagas ou algum outro órgão, que ele vai lançar isso num sistema. E eu aprendi aqui com o pessoal que existe um sistema que ele é gratuito, que o nome dele é SEI. Nós não conhecíamos, não tínhamos no nosso município. Então, a gente pode coletar esses dados nesses formulários, que facilita as famílias, e depois centralizar nesse sistema SEI. Por meio dele é possível fazer a sistematização, por meio dele é possível consolidar também os dados e gerar aí as listas. Tá? Esqueci de alguma coisa? É isso? Meu nome é Michel, sou da Secretaria Municipal de Mauá, São Paulo, e eu quero agradecer por ter podido participar desse evento aqui, da criação dessa comunidade de prática, onde nós conseguimos trocar muitas ideias, muitas experiências. Foi um aprendizado muito rico. Nós identificamos as várias realidades que temos aqui no Brasil e o perfil também de todas as pessoas que puderam participar. E foi um aprendizado muito rico, tanto em questão pessoal quanto profissional. E nós, com essas discussões, vamos ampliar as discussões em âmbito municipal. Com isso, a gente vai procurar colocar em prática tudo que foi aprendido e seria mais rico ainda se outros municípios também tivessem participado. Quanto mais pessoas, mais rica fica a discussão. Olá, bom dia! Eu me chamo Edilene, sou servidora pública do município de Lusiânia e eu gostaria de começar minha fala agradecendo em primeira mão a secretária de Educação, Maria Luísa, por ter me convidado para participar desse evento tão rico, né? E agradecer a ENAP também, agradecer a InovaGov por este momento maravilhoso que eu estou vivenciando aqui hoje.
Com certeza vou levar daqui muitos conhecimentos, né, principalmente voltados para a primeira infância, com certeza. Hoje o nosso município ele tem o plano pela primeira infância, mas nós não temos ainda os critérios, né, de acesso às creches, né, às crianças de 0 a 3 anos. E assim, o que eu vou levar daqui é, com certeza, muito aprendizado, muitos conhecimentos e a questão dos critérios para a gente implementar lá no nosso município, para que as nossas crianças elas possam ter o acesso, né, igualitário a essa etapa de ensino, né, que é o acesso às creches. E assim, dizer também que esse movimento, né, esse encontro, ele é muito rico, pois ele nos proporcionou, né, conhecermos várias ideias, né, discutirmos sobre os problemas existentes e também as soluções. Com certeza não iremos levar só os problemas, mas também soluções para resolver os problemas existentes lá no nosso município. E muito obrigada a todos pelo encontro e por esse momento maravilhoso. Não, é rapidinho. Essa questão do acesso ao cadastro único, se você trabalha no órgão e quer ter acesso ao cadastro único, é importante procurar o coordenador do cadastro único do seu município. E a portaria 810 de 2022 traz em detalhes assim como se dá a cessão de dados do cadastro único. Então, quem tem interesse em acessar, é importante ler essa portaria, vai ajudar muito. Só isso. Próximo grupo. Portaria. Vamos lá para o próximo grupo. Eu só queria fazer uma pergunta que eu esqueci. Qual é? Só um minutinho, só um minutinho. A gente vai cortar por enquanto. Você está falando do número? É só da portaria. Já vai ter no documento aqui, ó. Tá bom? Obrigado. Bom dia, bom dia. Bom, nós temos aqui algumas perguntas. A primeira é, durante, né, o processo de matrícula, como consolidar a informação, como consolidar os dados da inscrição, como centralizar os sistemas de matrícula, como solucionar o problema da duplicidade de contagem de crianças em sistemas de matrícula descentralizado. Bom, a nossa sugestão de solução seria que viesse primeiro do governo federal, em razão das dificuldades que os municípios têm em termos de recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros, etc., a criação de um sistema aberto, que pudesse ser compartilhado para os municípios, que criasse a Central Unificada de Vagas, baseada no CPF da criança, que a gente sabe que desde 2023 tem uma lei que determina que já na certidão de nascimento o CPF conste, né, desse documento. E, portanto, a partir do CPF, nesse cadastro, nessa Central Única de Vagas, seria possível já identificar a duplicidade, portanto, né, da inscrição, e, inclusive, a absorção integrada de dados de saúde, educação, assistência social, etc., porque essas informações podem ser obtidas a partir do dado do CPF, né? Mas seria importante o apoio do governo federal na elaboração de um sistema aberto que pudesse ser facilmente compartilhado com os municípios para uso. A outra pergunta se relaciona a como acomodar, isso depois, né, da definição de critérios e matrícula, como acomodar a judicialização da matrícula, considerando a priorização dos critérios. Como alinhar critérios com o sistema de justiça para evitar que decisões judiciais os considere. Bom, a gente tem premissas complicadas, uma delas é que constitucionalmente é um direito universal. A segunda premissa é que também é constitucional o acesso à justiça e, portanto, pela via da advocacia, da Defensoria Pública, do Ministério Público, as pessoas têm o direito de acessar o judiciário, né, o que não poderia ser barrado de maneira indiscriminada. A gente pensou em duas possíveis soluções. Uma mais democrática e mais complexa, mais trabalhosa um pouco, que é a criação de procedimentos participativos e interinstitucionais de legitimação dos critérios. Então, a ideia seria começar na esfera federal,
uma mesa, um fórum interinstitucional e participativo com o CONANDA, Conselho Nacional de Educação, Ministério Público, Judiciário, Defensoria, Tribunal de Contas da União, etc., para estabelecer diretrizes, né, critérios como diretrizes, critérios de prioridade, mas com a necessidade de rediscussão e legitimação em âmbito local desses critérios. Então, seria feito, a partir dessas diretrizes, uma segunda mesa, né, um segundo espaço procedimental, com os conselhos municipais de direitos da criança, Conselho de Pessoas com Deficiência, Assistência Social, Conselho Municipal de Educação, de novo, né, as instituições do sistema de justiça, para verificação da adequação daqueles critérios em âmbito local e uma legitimação pública, democrática, participativa que convencesse, vamos dizer assim, o sistema de justiça a respeitar esses critérios. A outra solução, que parece um pouco mais prática, mais simples, mas também com menor densidade democrática, seria que o município procurasse previamente, principalmente o Ministério Público e Defensoria, que são os dois principais atores, né, de proposição dessas ações, a cada ano na fixação dos critérios para a matrícula. E, se possível, celebrar um termo de ajustamento de conduta com essas instituições, atrelado a compromissos de expansão de vagas. Acho que é isso, né? Alguém quer complementar alguma coisa? Acho que são essas as propostas. Eu me chamo João Paulo, sou promotor de justiça, venho do Ministério Público do Estado de São Paulo, atuo no Grupo de Atuação Especial de Educação. O evento me parece bastante importante pela partilha, né, de vários atores, várias pessoas preocupadas em garantir o direito, né, de acesso e qualidade da educação infantil. Acho que foi importante para quem é do sistema de justiça compreender um pouco das dificuldades dos gestores, trazer também aspectos relacionados ao direito constitucional à educação, para que a gente possa aprofundar esse debate, né, e avançar na garantia universal do direito à educação infantil, mas trabalhando com esses critérios de priorização enquanto esse objetivo não é alcançado. Estar aqui na INAP sempre é muito bom, né? A gente consegue sair um pouquinho das rotinas de trabalho da gente e vir para cá refletir sobre elas para tentar achar soluções que seja bom para o público que a gente atende e que a gente vem atuando todos os dias, né? Hoje, participar dessa oficina com foco para a primeira infância, né? Buscando estratégias e soluções para estar enfrentando o problema de acesso à creche no nosso país, tem sido extremamente significativo, né? Dialogar com outros atores que compõem a rede, né? Como gestores municipais, gestores estaduais, a sociedade civil também presente, tem sido muito significativo, né? De forma que nos traz subsídios para estar qualificando as nossas rotinas, né, as nossas discussões, para pensar em estratégias de enfrentá-las. Bom dia, pessoal. Vamos lá. As nossas perguntas, né? Como possibilitar o acesso ao processo além do digital? Como dar o tempo necessário para a efetivação da matrícula, considerando as restrições de conectividade, de documentação das famílias? Como garantir que todos tenham acesso ao processo de matrícula com ou sem conectividade, né? Acho que das nossas três questões, essa foi o que nós tivemos mais, né, soluções, e soluções até mais fáceis, né? Disponibilização de pontos de internet sem fio em locais estratégicos do município, né? Pontos de apoio, né, com conexão, descentralizados no território para a realização de pré-matrícula, né? Então, de acordo com cada cidade, pontos chaves onde vai ter alguém, um agente de inclusão digital, no caso lá de Angra nós temos, né, esse cargo, ou um agente administrativo, ou uma pessoa de secretaria, pode ser subprefeituras, né, unidades, né, descentralizadas, dependendo do território, né, desse município, que atenda por regiões, né, não precisa ser necessariamente por baixo, mas por regiões, para dar esse suporte para aqueles que não têm a conectividade ou têm mais um pouquinho de dificuldade para poder acessar o sistema de matrícula.
Período de pelo menos 30 dias para a realização dessa pré-matrícula, né, podendo ser feito nos pontos de apoio ou a partir dessa conexão Wi-Fi grátis, né, em alguns locais. Esses profissionais de apoio, utilizando, que serão, né, disponibilizados nesses locais, com uma certa informação, instrução, né? Porque nós temos pessoas que vão receber lá o protocolo com a lista dos documentos que precisarão ser apresentados lá na unidade de ensino para a efetivação da matrícula. Mas é uma pessoa analfabeta, que não sabe ler. Então, conversar com essa pessoa sobre esses documentos, mostrar, apresentar, dar todas as informações possíveis. Por isso que um trabalhozinho de formação, de orientação, na verdade, para essas pessoas que atuarão com o público é extremamente necessária para a gente ir minimizando, né, essas dificuldades ao longo do caminho. Equipes de visitadores, né, do Criança Feliz podem apoiar também nessa estratégia de comunicação, né? Uma ampla divulgação desse período de pré-matrícula com certa antecedência, que pode ser por meio de rádio, né, algum canal de comunicação que possa ter, que seja televisionado, carro de som, né, todas essas ferramentas que são próprias, às vezes, dos municípios, né. E fora que cartazes em locais de ampla circulação, postos de saúde, pontos de ônibus, né, nas secretarias também nas unidades de ensino. Momento de pré-matrícula, realizar ampla divulgação, né, também da documentação necessária, né, para que essa família tenha esses 30 dias para providenciar alguma dessas documentações, caso ainda não tenha. A outra. Como monitorar a frequência e integrar essa informação ao processo da lista de espera. Foi grande a discussão, né, sobre esse tema, até para a gente ir entendendo. Então, a busca ativa, a partir desse monitoramento, né, de frequência, entendemos isso como? A gente vai fazer a busca ativa, a gente vai saber, então, aquele que não está frequentando, para que essa vaga retorne para o banco de vagas e seja disponibilizado para chamar o próximo da lista de espera, né? Então, fluxo de atendimento de apoio à família em caso de possível evasão por motivos de vulnerabilidade e situação de violência. Ter isso sempre em mente, a gente fazer a busca ativa dessa criança, correr atrás de todas as formas possíveis para garantir o acesso e o direito dela. Ah, mas se mudou, foi para outro lugar. A gente atualizar também essa lista de espera periodicamente. Então, a gente não vai esperar 20, 30 dias, né? No caso, né, até da nossa realidade, a nossa lista de espera, ela é semanalmente, é toda segunda-feira. Toda segunda-feira ela é atualizada, né? As unidades de ensino se reportam já, né, à coordenação de matrícula, que cuida, né, dessa parte, e se já teve alguma vaga, porque alguém se mudou, alguma coisa que aconteceu, isso já vai para o banco, né, de vagas e já é disponibilizado no sistema da matrícula digital. E como definir os pesos e fomentar um desempate justo. Esse, gente, foi o nosso ponto mais crítico de discussão, né, aqui no grupo. Porque aí chegamos a um consenso que considerar a vulnerabilidade, as desigualdades e as múltiplas infâncias seria primordial para esses critérios de desempate de uma forma mais justa. Mas aí, como considerar essa vulnerabilidade? Porque é de uma subjetividade imensa, né? Às vezes, o que o município vê, o outro município não vê. Então, acho que teria que gerar mais discussões, talvez fóruns, talvez envolver o Conselho Municipal de Educação, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, dentro desse município, para que esse município veja as suas especificidades e possa criar ali os seus critérios específicos, né, para garantir que esses vulneráveis sejam atendidos. Aí, com isso, criar, né, padronizar, né, alguns critérios, né, de acordo com orientações e as legislações do MEC.
Olá, eu sou Melina, assistente de Educação Infantil e Alfabetização da Secretaria Municipal de Educação de Angra dos Reis. Participar deste encontro com diversas organizações e diversos municípios é de uma grandiosidade imensa. Poder discutir as questões relativas à primeira infância com muito carinho, com muito cuidado, pensando na equidade, pensando no atendimento às crianças em vulnerabilidade, uma riqueza inigualável e que a gente vai poder levar isso para o nosso município, colocando em prática todas essas discussões que a gente fez nos grupos, onde os outros municípios puderam também colocar seus pontos de vista, trazer as suas opiniões e suas ações, para assim socializarmos as ideias para atender as crianças sempre da melhor forma possível. Porque pensando em educação infantil e pensando em primeira infância, nós não podemos esquecer que essa é a fase de maior importância do desenvolvimento humano. Então, que esse encontro aconteça em outros momentos também, envolvendo também outros municípios, para enriquecer toda essa discussão e que nossas crianças sejam atendidas sempre da melhor forma possível. Bom dia, meu nome é Eduardo, eu sou representante da Secretaria Municipal de Educação de Lusiânia, Goiás, e primeiramente quero agradecer a Inova Gov e a ENAP por a realização deste evento, que foi, sem dúvidas, um grande divisor de águas para a melhoria da educação no município de Lusiânia. Os conhecimentos aqui adquiridos, a troca de experiência com outros municípios, contribuirão muito para a implementação de novas políticas e diretrizes que nortearão a melhor desenvolvimento da educação, sobretudo infantil, na cidade de Lusiânia. Então, todas as práticas, os estudos, as discussões foram muito válidas e com toda certeza, hoje eu saio daqui com uma nova mentalidade e com toda certeza uma bagagem grande para implementar todas as novas diretrizes que nós discutimos aqui para melhorar o acesso da educação infantil no município. Bom, vamos lá. Os dois problemas que nós pegamos são antes desse período de matrícula. Então, um deles é como validar os critérios estabelecidos no município. Então, a gente pensou numa construção intersetorial desses critérios, garantindo todas as legislações e fazendo sempre isso em parceria. Ministério Público, Vara da Infância, na própria prefeitura, entre as secretarias, envolvendo o departamento jurídico, enfim. Então, que esses critérios eles sejam pensados sempre de forma intersetorial, num grande grupo de trabalho, para que eles tenham mais legitimidade. E para além disso, que haja uma publicação oficial, que tenha essa legalização mesmo, que seja um decreto, que tenha a validação a partir de um grupo de trabalho estabelecido pelo prefeito, enfim, garantindo essa transparência, essa legitimidade, esses critérios eles ficam mais claros à população. Acho que esse é isso, esse foi mais tranquilo, E o outro, nós temos 3 perguntas aqui para o mesmo problema, muito parecido com o grupo de vocês. Como dar transparência para as exigências de documentações e comprovações necessárias? Como o cadastro pode se tornar simples e claro para os candidatos? Como garantir que as famílias saibam dos critérios e do processo de listagem e matrícula? Então, a gente colocou com uma comunicação oficial mesmo, diário oficial, imprensa, site da prefeitura, da secretaria, rede social, então essa ampla divulgação em grande acesso para a população. Pensamos também em cards para transmissão WhatsApp, com link, às vezes até a publicação oficial do diário, enfim, e também uma linguagem mais direta para as famílias, também mais simples, para que atenda todo mundo, todos os públicos, ajuste a todo interlocutor. Cards para redes sociais que possam ser enviados, enfim. Pensamos também em pontos de atendimento fixos, plantão de atendimento presencial, atendimento itinerante também para municípios que conseguem, às vezes caminhões, enfim, que às vezes em bairros que possam passar e consigam fazer esse atendimento, porque tem município aqui que deu que disse que faz já, então é bem interessante, pensamos também na formação dos servidores, porque essas pessoas que atendem precisam saber das informações com qualidade, que saibam direcionar e que sanem todas as dúvidas da população.
Pensamos também, aí tem um aplicativo, né? Então, como chegar a um aplicativo com design com foco para o usuário, intuitivo, acessível, e mesmo assim que haja esse atendimento caso a pessoa não consiga, né, fazer. Além dos cartazes nas creches, escolas, comunicação em agendas escolares, para quem ainda faz uso, né? E também motossom, carro de som, rádios comunitárias, todo tipo de divulgação possível que possa ser feita no município. Acho que é isso. Olha, sobrou 2 minutos. Meu nome é Thaís, eu sou diretora de educação infantil no município de Jundiaí. Esse encontro a respeito, né, das práticas para a primeira infância, ele vai contribuir muito conosco para a gente revisitar todos os principais pontos já do nosso decreto com relação aos critérios de preferência, né, de prioridade para as vagas. Nós já temos um decreto publicado, mas tem outras legislações já que chegaram depois disso e a gente precisa resolver alguns problemas, né? Pensar mais nas crianças de vulnerabilidade, pensar nas crianças com deficiências, como a gente minimizar os problemas das famílias de acesso, né, principalmente para aqueles que mais precisam. Eu me chamo Fernanda Delgado, sou do município de Caraguatatuba, estado de São Paulo, cidade turística e litorânea, na qual tem aproximadamente 150 mil habitantes. O que eu tenho para falar desse encontro é que ele foi muito importante. Eu tinha ideia do micro, hoje eu tenho ideia do macro, de como acontecem as demandas da primeiríssima infância nos outros municípios do Brasil. E eu acho que foi muito importante essa discussão para interagir, para entender as demandas a nível nacional e para que nós encontremos meios para que toda essa demanda seja zerada no Brasil e nós estabelecemos critérios e encontramos soluções juntos de como resolver esses problemas para que todos sejam atendidos e que tenha qualidade no ensino. Eu queria só complementar que faz muito parte dessa comunicação de todas as formas, né, de a gente chegar. E uma ideia bacana que a gente teve, que eu acho que todos os municípios já podem ter tido, é de chegar em influenciadores de rede social, né? Esses digitais influencers que chama. A gente pegou blogueiras assim de comunidade mais populares e começou a fazer campanhas também de divulgação. E aí, com isso, a gente conseguiu chegar em pessoas que não têm o hábito de seguir as redes sociais de prefeitura, de prefeito, mas que seguem aquela blogueira que conta do dia a dia dela, né? E aí a gente conseguiu fazer essa divulgação também, então eu acho que foi bacana. Olá, sou Luciana Lima, estou como secretária executiva da Primeira Infância da Prefeitura do Recife e foi um momento muito honroso de construção, muito coletiva, a várias mãos, no primeiro encontro de comunidades da rede InovaGov. Aqui a gente teve, além de vários municípios, outros setores, o que pode trazer uma visão no meio acadêmico, numa forma mais leve de contribuição, de a gente ouvir qual é a perspectiva que tem no judiciário, no terceiro setor, no setor público e como a gente pode fazer para se unir e melhorar e transformar as cidades. Então, para Recife, com certeza, a gente vai estar levando muitas ideias, muitas soluções para os problemas que pensamos durante esses 2 dias aqui na INAP e pretendemos continuar com esse diálogo para que se tenham, além do acesso à creche, né, que foi essa temática atual, novos momentos de a gente fazer outras construções com esse grupo que é muito potente. Olá, eu sou a Denilde Sten Silva, sou secretária municipal de Educação do município de Domingos Martins, que é a região serrana do estado do Espírito Santo. E nesse encontro nós pudemos observar a importância da creche para todas as nossas crianças e o sonho era que todas as crianças pudessem ter a oportunidade de serem matriculadas, né, nessa instituição de ensino. Mas como ainda isso não é possível, esse encontro ele nos ajudou muito a pensar nos critérios, né, para que nós possamos avaliar nos nossos municípios os critérios que possam contribuir para que grande parte das nossas crianças tenham esse direito garantido. Bom, vamos lá. A gente teve 3 perguntas no nosso grupo. A primeira delas é durante o processo, então, como realizar a divulgação, comunicação da matrícula para não deixar ninguém para trás e como dar transparência à lista de espera.
Então, a gente trouxe a questão da busca ativa, a criação de um protocolo integrado de atuação de profissionais que atuam na ponta com as crianças e as famílias, UBS, assistência social, enfim, conselho tutelar. Enfim, na medida que essas crianças são atendidas, esses profissionais de outras áreas podem identificar se as crianças estão fora da creche, se elas estão dentro dos critérios, e poder, enfim, ter um fluxo de encaminhamento dessas crianças para que elas possam ser matriculadas e priorizadas no acesso à creche. Outro ponto que a gente colocou foi a utilização dos dados do CAD único para identificar as crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica que não estejam em creche, né, também fazendo a busca ativa, então, a partir desses dados. A divulgação da matrícula e da transparência aos critérios nas escolas, enfim, acho que o outro grupo até trouxe pontos assim bem interessantes, né? Mas critérios nas escolas, equipamentos públicos de saúde, educação, assistência, associações comunitárias, espaços religiosos, então poder divulgar offline nos diferentes espaços, para além dos espaços públicos. Também divulgar a matrícula nos canais oficiais da prefeitura, incluindo as redes sociais, com uma linguagem simples e direta, também como já foi trazido aqui em outras perguntas. E o governo federal poder divulgar orientações para a publicização da lista de espera, respeitando a LGPD. A gente trouxe muito, surgiu muito na nossa discussão, né, como também divulgar a lista de espera, enfim, tem questões delicadas em relação aos dados das crianças, enfim, sobretudo quando se tratam também de famílias e crianças vítimas de violência, e assim por diante. E também o governo estadual ajudando a disseminar essas orientações. Bom, isso foi a primeira pergunta. A nossa segunda pergunta foi como integrar os sistemas municipais úteis para mapear critérios para levantar a demanda real e monitorar o acesso. Então, a gente trouxe a utilização de dados do DataSUS, dos nascidos vivos, para poder estimar o público-alvo da creche. Também a utilização dos dados do CAD único, aqui novamente, para identificar as crianças de baixa renda que estão fora da creche. E também ter um sistema federal ou estadual unificado para matrículas e lista de espera na creche, né? A gente pensou que isso seria, enfim, um grande sonho, mas algo que facilitaria muito. E a nossa última pergunta foi como otimizar a questão de transferência externa com relação aos critérios, tanto com relação aos critérios, como também em relação à definição do processo. A gente trouxe primeiro, né, em relação ao processo, de ter os mesmos procedimentos de transferência utilizados no ensino fundamental, então, que as unidades possam, e as secretarias de educação possam emitir um documento de transferência, que seja válido num outro município, que tenha um sistema unificado para a gestão do acesso na educação infantil, a ser utilizado pelos municípios, né? Então, um pouco na mesma linha do que a gente trouxe na outra pergunta. E, em relação aos critérios, a gente trouxe que a criança ela deve entrar como prioritária na fila de espera, né? Uma criança transferida de um outro município, somente se ela, de fato, atender aos critérios de prioridade desse município, né? E que a transferência externa entraria como um critério secundário de priorização. É isso, acho que até sobrou tempo. Alguém do grupo quer comentar alguma coisa? Não? Obrigada.